Amigo ouvinte, convido-lhe a abrir a palavra de Deus em Mateus 27, verso de número 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas. Meu ouvinte amado, a influência e alcance da cruz do nosso amado Salvador Jesus Cristo não apenas atingiu os homens, mas a todos os seres do infinito. Segundo um irmão de vasto saber nessa matéria, os mundos dispersos pela abóbada celeste enviaram mensageiros para colherem dela lições para suas vidas. A cruz, na opinião desse irmão biblista, é o prisma que revela aquilo que constitui a divindade. Pois a cruz, diríamos ser a árvore cujos frutos mitigam a sede e saciam a fome dos remidos através da eternidade. Todos os pregadores acham-se muito pequenos, medíocres diante da indivisível filosofia. Ao invés de palavras, brotam-nos lágrimas indeléveis. Diante da sua formosura, poder, e somente o silêncio tem alguma significação e relevância nessas alturas. É impossível falar da cruz de Cristo como convém falarmos. Apenas balbuciamos algumas palavras ininteligíveis como crianças famintas a sugar o seio materno. Mencionamos 3 regiões onde vai a força e demonstra o imensurável poder da cruz. Sobre a natureza, o sol. Para sabermos o alcance da cruz, vamos considerar o sol. Eu sou de pequena estatura geográfica para conhecer acerca dos astros e não tenho vasto saber em astrologia, mas sabemos que o Sol ele é um astro que tem uma distância de 149.501.000 quilômetros de diâmetro. Este astro é considerado o maior. 1.391.000 quilômetros é o volume do Sol. E 1.301.200 vezes maior do que a Terra é o Sol. Imagine o tamanho do Sol. Sua massa é maior do que a massa da Terra 33.432 vezes. Eu não sei se o ouvinte consegue assimilar o que eu estou dizendo aqui, porque eu aprendi isso quando estudava ensino médio. Mas a temperatura do Sol chega até 6.500 graus. Toda essa massa incandescente, de onde se despreende a energia colossal da luz, como o olhar de um moribundo, desterrou a sua imensa pálpebra sobre a onipotência e a aurifulgência do nosso Deus. O magnetismo da morte de Jesus era milhões de vezes mais forte do que do Sol. Já imaginou a seriedade da cruz? E Jesus foi ferido no seu coração, sendo ele a luz que alumia todo homem que vê ao mundo, conforme João 1:9. A influência da cruz
foi simbolicamente demonstrada pelo escurecer do Sol. Sendo o centro de nosso sistema planetário, de onde irradia a vida que povoa a nossa orbe, podemos imaginar o que é Jesus para nós e quanto vale a sua morte para nossa redenção e felicidade. Se nós perdermos por negligência o que Jesus nos oferece, seria o mesmo que privar o sistema planetário da influência do Sol. A Bíblia nos afirma que a Terra tremeu. Houve um tremendo cataclisma abalando os fundamentos do mundo. As rochas fenderam, relaxando-se, e sua coesão é vista por toda parte. Um dinamite de incalculável energia estourou no coração da pedra e ruiu-se o granito nas suas fendas contra o esmagador império da morte. Até mesmo o corpo dos crentes volveram à vida. As suas células que transmigravam e metaformavam nas gerações dos vermes foram requeridas e reunidas às pessoas para servirem as almas dos santos que emergiam da região da sombra da morte. As multidões bateram nos peitos, aquelas pancadas eram também simbólicas. Muitas coisas queriam significar com esse gesto. O sofrimento do universo tem como centro o coração pecaminoso do homem. A luta entre os seres vivos que deviam sair em ondas de harmonia nas mãos de Deus, infelizmente tem por causa o pecado. Ele não tira somente o homem do Éden, mas também arrebata do céu o Filho de Deus, quer dizer, o melhor que Deus tinha no céu foi arrebatado para a terra para salvar o que de pior há no mundo, que é o mais miserável pecador. A cruz nasceu da semente do amor divino, germinando no terreno da maldade humana, sob o escaldante sol da eterna justiça divina. O centurião exclamou: na verdade, este homem era justo. Pilatos, nessas alturas, lava as mãos em demonstração de que ele não tinha nada a ver com a morte daquele inocente. Séculos e séculos se passaram, pesaram sobre aquele oficial, imagino. Era filho da raça mais orgulhosa da terra, que era os romanos. Para ele, só os romanos valiam alguma coisa. Eram campeões da codificação do direito, que inclusive até hoje rege os povos do mundo. Esse indivíduo comandou os soldados de justiçarem Jesus. Justiçaram Jesus. Esse camarada era o algoz-chefe. Sob suas ordens vibravam os martelos e foi fincada a cruz. Ele tinha a serenidade de Paderneira e foi escrito no símbolo da cruz a expressão Rei dos Judeus. E esta expressão precisa e clara foi colocada na luminosa língua de Homero, Rei dos Judeus. Isso no canto ao chão profundo da língua hebraica. Ouviu como reagiu às primeiras pancadas cruciantes, imagina. As primeiras pancadas, Jesus dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Sentiu a terra tremer, apreciou o véu de trevas sobre a face luminosa do sol, ouviu como gotas de mel rolarem dos seus lábios para sua querida mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe, disse Maria. Ouviu quando falou ao ladrão arrependido, como se a própria esperança que falasse. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ouviu falar ao Pai como a criança que adormece serenamente no braço materno. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dentro dele nascia um novo ser, como o sol que irrompe as trevas. Aquele ser, não ele iluminado pelo sol que irrompe as trevas, mas é aquele ser cujo resplendor é a expressão exata do ser do Pai. E na cruz ele exclamou, aliás, alguém exclamou, e esse alguém foi Pilatos. Na verdade, esse homem era justo. Por fim, sua influência sobre o tabernáculo do céu foi muito grande. Rasgou-se ao meio o véu do templo. O misterioso esfacelar-se daquele véu tão espesso que ocultava o santo dos povos daquela multidão dos adoradores em cujo recinto só o sumo sacerdote poderia adentrar uma vez por ano para fazer a expiação do pecado, ensinava a lição ainda misteriosa. O rasgar do véu antecedeu de a pouco a destruição do templo. O altar e o templo perderam seu lugar na terra. O santuário sede da justiça foi fechado e inacessível após o primeiro pecado e cada vez mais impenetrável com a proliferação da semente maldita. Agora, de repente, abre de par em par. Os sacerdotes foram despidos e as suas vestes paramentais, o sacrifício de vítimas terrenas ficou completamente obsoleto e passadiço. Cristo Jesus penetrou por nós no além-véu e podem acompanhá-lo todos os que nele creem. O arrependimento e a fé sob o poder da cruz erguem um templo dentro de nós, onde Deus é adorado, antes que o adoremos no céu. Amém.